Olá, queridos, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que está aí do outro lado, que você seja bem-vindo ao meu canal, Lisa Carvalho. Se você ainda não se inscreveu, eu convido você a fazer, a curtir, a compartilhar. Essa manhã eu quero trazer mais uma mensagem para você, mas antes eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já estão inscritos no nosso canal, a você que tem comentado, você que tem compartilhado, e com certeza Deus, hoje ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém? Então eu gostaria que você que puder se inscrever no canal no YouTube Lisa Carvalho e também no Facebook Acertando o Alvo. Nós temos um canal também no Telegram, Lisa Carvalho Acertando o Alvo. E ali a gente vai começar a colocar alguns materiais em PDF e algumas mensagens também. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você, a importância do altar e da reconciliação. Essa palavra está situada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e a partir do versículo 17. Ali quando Jesus começa a colocar que não veio para revogar a lei, ou seja, ele não veio para desfazer o que havia feito até então, a lei, os profetas, a lei de Moisés, mas ele veio ali para cumprir. E eu vou trazer para você somente alguns exemplos como é importante para mim e para você edificarmos altares diante do Senhor. Amém? E a pergunta que fica para nós é: você sabe o que é um altar diante de Deus nos dias de hoje? Qual tem sido o nosso sacrifício diante do Senhor? Qual a importância da reconciliação que nós temos que ter diante do Senhor? Temos alguns exemplos no Velho Testamento e principalmente nas palavras do Senhor Jesus que ele traz aqui, que vai revelar, vai abrir o nosso entendimento sobre a importância do altar nas nossas vidas. Amém? Então, curta esse vídeo, já compartilhe e se inscreva no canal. Diz assim, no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, o Senhor Jesus falando. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, em outras Bíblias diz praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então eu já tinha feito um vídeo falando sobre os escribas e fariseus, e Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder a religiosidade, a hipocrisia, não somente ouvir, mas praticar, não entraremos no reino. No versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal a quem lhe chamar. Tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres o altar, eu gostaria que você enfatizasse esse versículo 23, se trazeres o altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, todo esse contexto, porque nós temos que ler todo o contexto, mas eu gostaria que você, que tem a Bíblia online, ou tem a tua Bíblia física, enfim, frisasse nesse versículo a importância do altar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. O que seria o altar nos dias de hoje, Lisa? O altar nos dias de hoje, desde o Antigo Testamento, Deus sempre se agradou de homens e mulheres que edificassem um altar. E o que é edificar um altar diante do Senhor hoje? No Velho Testamento, os profetas, os homens de Deus, edificavam um altar para fazer um sacrifício, para fazer o que nós chamávamos de holocausto,
diante de Deus, seja para apagar os pecados, a ira, ou para aplacar a ira do Senhor sobre um povo, e seja para reconciliar o povo diante de Deus. Se você quiser anotar, nós temos alguns exemplos. Abraão, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 7 a 8, diz que aos 75 anos, quando Abraão saiu da terra de Harã e estava indo em direção à terra prometida, ali fala na palavra que ele edificou um altar diante do Senhor. Também em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, ao sair então da sua terra, ao sair, da arca, Noé também edificou um altar. Então, estou trazendo alguns exemplos aqui para nós. Podemos entender que na história, na intimidade, no nosso relacionamento com Deus, qual a importância de eu edificar um altar. Daqui a pouco eu vou falar como edificar um altar. Outro exemplo que você pode conferir em Gênesis capítulo 33, do 18 ao 20, e no 35, 1 e 2, quando Jacó, saindo de Siquém, e também em Siquém e em Betel, ele edificou um altar. E no versículo 2 de Gênesis 35, Deus diz para Jacó fazer algo muito importante. E é isso que nós temos que meditar hoje. Ele disse assim: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. No versículo 3, em Betel, Deus responde a Jacó no dia da sua angústia. E ele foi com Jacó no caminho que ele andou. O que significa até aqui? O que é o edificar um altar? O altar é edificado em nossos corações. Levantar um altar diante de Deus hoje, depois quando o Senhor Jesus já veio, ele aboliu os sacrifícios, porque viu que os sacrifícios de animais, eles não apagavam o pecado, Deus perdoava, porém, aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento não mudavam o comportamento das pessoas. Não fazia com que elas se voltassem para Deus, porque elas voltavam a cometer. Então, em certo tempo da história, Deus então envia o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o verdadeiro sacrifício, que ele é capaz de perdoar os nossos pecados, e fazer com que nós mudemos de direção a nossa vida. Porque até então eram feitos sacrifícios, holocaustos, para aplacar, como eu disse, a ira do Senhor, para fazer com que as pessoas se reconciliassem com Deus, para pagar os pecados e também como forma de agradecimento. Você vê aqui que todos que edificaram o altar, uma forma de agradecimento a um livramento que o Senhor também deu, na época das guerras do inimigo do povo de Deus, que vinha contra o povo de Deus, eles edificavam um altar, sacrificavam em agradecimento. Lisa, mas isso hoje eu tenho que fazer? Não. Hoje o mediador entre você e eu com Deus é o Senhor Jesus. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então ele não somente tirou o pecado, mas quando ele entra na nossa vida, ele faz com que a nossa vida mude de direção, mude de rumo. Como diz na palavra, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, hoje nós não precisamos mais queimar incenso, como diz lá no Antigo Testamento, para nos aproximarmos de Deus. Mas nós temos, queridos, eu e você, que edificar um altar espiritual. Aleluia! Esse altar espiritual vai fazer com que o nosso coração se proteja do engano. Vai fazer com que a nossa vida entre na verdade diante do querer de Deus. Então, esse altar espiritual, ainda hoje, ele é muito necessário. Então, alguns exemplos para que nós possamos entender que Deus, durante a história, esses homens sempre edificaram um altar diante do Senhor. E essa edificação do altar simboliza glorificar o Senhor, manifestar a alegria, o agradecimento e a gratidão por aquilo que Deus está fazendo. Deus se manifesta em altares. Você viu aqui com Jacó e também, se você quiser olhar na sua Bíblia e estudar, em Êxodo 17, diz que Moisés, diante da luta contra Ameleque, Moisés tinha uma vara na mão. A vara na mão de Moisés
naquela época, hoje para nós simboliza a palavra. Diante do inimigo, diante da doença, diante da depressão, da desesperança, a vara que você e eu temos que ter na mão é a palavra. Lá, Moisés tinha a vara contra Ameleque. E diz que hoje essa vara para nós é a palavra. E Deus, no versículo 14, riscou a memória dos inimigos debaixo dos céus. Deus riscou através da obediência de Moisés, através da vara. E diz que quando os homens ajudavam Moisés a levantar as mãos, o povo vencia. Mas quando batia o cansaço nele, o povo acabava que perdendo, acabava que a batalha se enfraquecia para o lado do povo de Deus. E no versículo 15 de Êxodo 17, Moisés também edificou um altar ao Senhor, dizendo que o Senhor é a minha bandeira. E Deus pergunta para mim e para você, qual é a tua bandeira nessa manhã? Qual é a tua bandeira no meio a essa pandemia? No meio ao caos, no meio à crise? Qual é a tua bandeira? É esquerda, é direita, é centro? Qual é a tua bandeira? A minha bandeira é Cristo. Então você vê, Abraão edificou um altar, Noé edificou um altar, Jacó edificou um altar, Moisés edificou um altar. Tem mais, em Juízes, para terminar, no capítulo 6, do versículo 24 a 28, Gideão também edificou um altar, chamando aquele lugar Paz. O altar espiritual nas nossas vidas traz a paz, traz a reconciliação. E hoje, Lisa, em Mateus 5, olha a importância de edificarmos o altar. E como que eu edifico esse altar? Com a oração sincera, reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada, reconhecendo que não há outro intercessor, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser a pessoa do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não somente perdoa pecado, mas cura, sara e transforma, assim como Ele fez com a mulher adúltera, com a mulher do fluxo de sangue, assim como Ele fez com Pedro, quando chamou a Pedro para ser o seu discípulo. Quando todos diziam que não, o improvável se torna provável. Para você que vai ver esse vídeo e acha que está tudo perdido, que as pessoas desacreditam em você, você que está sem esperança talvez diante da dívida, diante da doença, diante das que as pessoas dizem lá fora da má sorte, diante muitas vezes das adversidades que estão batendo na tua porta, não bastando as notícias más todos os dias, Deus ele tem uma esperança. O Senhor é a nossa bandeira. Faça como fez ali, Moisés, dizendo que o Senhor é a nossa bandeira. E o que é importante agora? Agora para nós que estamos vivendo debaixo da graça, na dispensação da graça, no Novo Testamento, não abolimos a lei, mas vivemos debaixo da graça, do favor de Deus, sabendo que se nós chegarmos até o Senhor Jesus, e Ele vai interceder por nós, Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que se alguém pecar, Ele é o nosso advogado. Olha que importante esse versículo. Jesus fala para trazer a oferta ao altar. E que oferta é essa? Aqui ele não se refere à questão financeira somente, como muitos trazem, mas se refere à nossa oferta, à nossa vida, à nossa oração. Qual tem sido a tua oferta hoje para Deus? Qual tem sido a tua maior oferta? Você sabia que a maior oferta que Deus quer de você não é o teu dinheiro, é a tua alma? A Bíblia diz que de maneira nenhuma, todos que vierem a Ele, Ele não lançará fora. A maior oferta que você pode dar hoje para Deus é a tua vida. Aleluia! E se trouxer a tua oferta ao altar, mas se tu te lembrar, em oração, no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra, onde você ali se desfaz de todos os teus mecanismos de defesa. Quando eu digo assim, quando você abre as gavetas do teu coração, que estão cheias muitas vezes, estão bagunçadas. Quando você tira as máscaras diante de Deus, se tu te lembrar de algo, que alguém tem algo contra ti, olha como é importante. Outro ponto que Deus quer que hoje nós façamos. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Para tudo nesse momento.
e se reconcilia primeiro e depois apresenta a tua oferta. Deus, queridos, é um Deus de reconciliação. Deus enviou Jesus para reconciliar o homem, né? O homem, quando eu digo o mundo, a Deus. Lá no Antigo Testamento havia o perdão do pecado, mas os homens estavam afastados de Deus. Precisavam do sumo sacerdote para fazer uma ponte entre Deus e eles. Eles não tinham a presença contínua do Espírito Santo para iluminar, para revelar a verdade. E hoje, Lisa, com a vinda do Senhor Jesus, com o sacrifício dele na cruz por mim e por você, quando eu vou colocar a minha oferta diante de Deus, mas se eu lembrar que alguém tem algo contra mim, me reconciliar primeiro com essa pessoa. A importância de Deus, Deus deu mais importância aqui, Jesus está trazendo para nós essa revelação, a reconciliação do que simplesmente a oferta em si. Você estar reconciliado com as pessoas e com Deus. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, seguir a paz com todos, se possível com todos, com a tua família, com os teus amigos, com os teus irmãos de fé. E a santificação, ou seja, a separação daquilo que não é de Deus. Então, edificar um altar é eu não amar as coisas que estão aí no mundo. A Bíblia diz em Romanos que se alguém quiser ser amigo de Deus, estou parafraseando aqui, ele tem que não amar as coisas do mundo e nem o que nele há. Será que eu e você estamos amando alguma coisa que está aí fora mais do que a Deus? O que tem no mundo, talvez, que pode nos chamar mais a atenção do que o próprio Senhor Jesus? O que pode, Elisa, nos distrair nesse mundo que impede eu de chegar diante de Deus? Por isso que muitas pessoas, por maior oferta que deem, dízimos e ofertas, quando chegam diante do altar, a sensação que elas têm é de uma parede, que a sua oração não passa ao teto. Mas você sabe por quê? Porque Deus não olha para a oferta, como daquela mulher que deu tudo que tinha, deu as moedinhas. Deus não olha para a oferta, Ele olha primeiro para o teu coração, para se você está se reconciliando com Ele. Então Deus, Ele veio para nos reconciliar, para nos aproximar. Jesus veio para nos aproximar de Deus. O que as ofertas lá atrás, os sacrifícios e os holocaustos não eram capazes de fazer. Faziam por um momento, mas não mudavam o rumo, a mente e o comportamento das pessoas. Se você que está me assistindo quer ser amigo de Deus, se você quer edificar o altar na tua vida, você precisa deixar Deus trabalhar no teu coração. E você precisa edificar esse altar no teu coração. E o que é esse altar? É colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus disse, primeiro tu te reconcilia e depois tu apresenta a tua oferta. Primeiro tu te reconcilia, primeiro tu te aproxima daquela pessoa. Primeiro tu te reconcilia com Deus e depois você apresenta a tua vida. Por fim, a importância de se levantar ao altar é tão e mais importante que a reconciliação. Então, se você nesta manhã que está me vendo, se sente afastado dos caminhos de Deus, se sente que parece que há uma barreira, Lisa, eu não consigo orar, eu não consigo me aproximar do Senhor. Deus quer te reconciliar com Ele. Deus quer te aproximar, Jesus quer aproximar você novamente. Ele é o caminho que vai te aproximar do Senhor. Amém? Então não fique triste porque a Bíblia diz que se alguém pecar, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. E aí Ele vai advogar por nós, Ele vai interceder por nós. Esse altar, isso é construir um altar. Isso é colocar Deus à frente de tudo. E quando nós colocamos Deus à frente de tudo, Ele vai arrumando a nossa vida. Ele vai organizando a nossa mente, vai organizando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, todas as áreas da nossa vida. E nós vamos vencendo todos os inimigos, assim como esses homens
que eu citei no Velho Testamento, você viu que todos eles edificaram um altar. Mas por que eles foram para um lugar específico para edificar um altar? Para estarem mais perto de Deus. Para que Deus pudesse olhar para eles, olhar para o povo, perdoar os pecados, receber as orações. Hoje você não precisa sacrificar animais. Hoje você precisa sacrificar, entre aspas, renunciar a si mesmo. Renunciar e dedicar um tempo das suas 24 horas para orar, para ler e para estar perto de Deus. A reconciliação é mais importante que a oferta. Então não adianta eu trazer a oferta no altar. Olha o que Jesus disse, primeiro te reconcilia. Com quem talvez nesta manhã você precisa se reconciliar? Com Deus, com os teus filhos, com os teus amigos. Ah, mas foram eles que erraram. Mas não importa, diz a Bíblia, segue a paz com todos. Procura edificar esse altar, dar o primeiro passo. Porque quando nós queremos andar como Cristo andou, nós tomamos a iniciativa. Mesmo que você ache, não, eu estou certa, Lisa. Capaz que eu vou dar o braço a torcer. Isso é renúncia. Se eu não conseguir renunciar o meu eu, o meu orgulho, destronar esses ídolos do meu coração, como ele disse ali para Jacó, no versículo 2 de Gênesis 35, tirai os deuses estranhos e purificai e mudai as vossas vestes. Hoje, esses deuses estranhos é o orgulho, é a inveja, é a soberba. Né? Então, eu preciso tirar esses deuses estranhos para que eu possa me reconciliar com Deus, para que Deus aceite a minha oferta espiritual, para que eu fique perto do altar do Senhor. Eu tenho que purificar, eu tenho que mudar as minhas vestes. É fácil? Não é fácil. Mas quem é que me ajuda? O Senhor Jesus. Todos os dias você tem que pedir ajuda. Senhor, me purifica, muda as minhas vestes, para que eu possa realmente ser a minha oferta, a minha oração e até mesmo a oferta financeira ser aceita pelo Senhor. Porque Deus, ele prima pela reconciliação. Olha que lindo, não somente pela oferta. Ele quer que você se reconcilie. Ele quer a aproximação de você com Ele. O pecado, ele invalida a oferta. Por isso a necessidade, queridos, da reconciliação. O pecado, a Bíblia diz que ele forma uma parede entre nós e Deus. A oferta é aceita mediante uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. E o que é uma aliança, Liz? Aliança é como quando você casa, né? Você faz uma aliança. Você faz aquela aliança de fidelidade, de companheirismo, de estar sempre junto, nas horas boas e nas horas más, na prosperidade e em momentos que talvez não haja tanta prosperidade. Isso é uma aliança. E Deus não quebra aliança com o seu povo. Deus não quebrou a aliança, nunca. Nós é que quebramos. Por que existe tanta maldade, Lisa? Por que existe doença? Por que o mundo está assim? É culpa de Deus? Não. Deus, ele até permite, porque muitas vezes somos nós, a sociedade, o homem que se afasta de Deus, que não ouve a sua palavra. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, nós vamos pedir tudo no nome de Jesus e ele vai nos atender. Mas às vezes a gente só fica com essa parte, pedireis tudo no nome de Jesus, será feito. Mas será feito se eu permanecer em Deus, nas palavras, e a palavra permanecer em mim. Então, a oferta é aceita mediante aliança. Jesus fala novamente, se pois trazeres ao altar a tua oferta, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, te reconcilia primeiro, e então volta e oferta. Porque aí vai ser aceita. Não haverá mais a parede que separa a nossa vida da vida com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Abençoe a tua casa, abençoe o teu trabalho. Abençoe o teu dia em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Deus nos deu a mim e a você autoridade para orar no nome dele, para repreender, para manietar,
para mandar embora toda dor, todo mal. E em nome de Jesus eu te abençoo. Não é eu, mas é o nome de Jesus. Você que viu esse vídeo, que vai ver. Em nome de Jesus, que você receba nessa manhã esta palavra, essa revelação. Edifique um altar. Se reconcilie com o Senhor. Ele está pronto para te receber. Então, não fique se culpando. Quem acusa é o diabo. O diabo é o pai da mentira. A única coisa que ele criou é a mentira. A única coisa, o resto ele imita. E ele é que acusa a tua mente e o teu coração. Mas que nesta manhã, que o Espírito Santo entre na tua casa, no teu trabalho, no teu lar, no teu coração. E que as paredes, as barreiras caiam por terra, o que impede você de se reconciliar com o Senhor. E que você edifique altares, que você edifique lugares de oração, altares espirituais, e oferte a Deus o teu melhor, que é a tua vida e que é a tua alma. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Você fique na paz. Se você puder se inscrever no canal, curtir e compartilhar, você será bem-vindo. Você faça parte também do nosso grupo no Facebook. Fique com esta palavra no teu coração. E que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha um excelente final de semana. E não se esqueça, Deus é maior que todos os seus problemas. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.